Renovando a mente com Provérbios, capítulo 18, verso 1. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aquela pessoa que se afasta de todos para fazer apenas aquilo que lhe interessa, aquela pessoa que nunca faz amizade com ninguém, e aquela pessoa que só busca o seu próprio desejo, e quando as pessoas da família, ou quando os amigos, ou quando os colegas de trabalho vão por uma linha, ele se separa de todos. Ele faz isso porque ele é egoísta. Ele busca apenas o seu próprio desejo. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Quem faz isso insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria consiste em estabelecer contatos com pessoas. A verdadeira sabedoria consiste em entender que nós dependemos de pessoas. A verdadeira sabedoria consiste em sacrificar nosso próprio desejo e entender que em grupos, em ambientes onde nós temos várias pessoas no mesmo propósito, nós podemos avançar bem mais rápido. Aquela pessoa que compreende que o nosso papel nessa vida não é vivermos apenas para nós mesmos, sendo egoístas, mas é vivermos a serviço do nosso próximo, é a pessoa que entende a verdadeira sabedoria. Até mesmo em relação ao casamento. A pessoa que verdadeiramente compreende o significado do casamento é aquela que entende que nós não nos casamos para satisfazer as nossas vontades, mas para fazer uma pessoa que está conosco feliz. E transmitindo felicidade para essa pessoa, fazendo essa pessoa feliz a serviço e ao dispor dela, podemos receber, quando essa pessoa está feliz e no mesmo propósito de temer a Deus, ela também nos retribuirá. E muitas pessoas não compreendem a importância de fazerem projetos em parcerias com outras pessoas. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Nós precisamos de relacionamentos. Claro que não com qualquer pessoa. Precisamos de relacionamentos com pessoas que temam a Deus, pessoas que vão no mesmo propósito, pessoas que estão alinhadas em relação ao reino de Deus e que veem empresa, casamento, trabalho, sociedade, eleição, política, economia, sempre na perspectiva do reino de Deus. Mas precisamos de pessoas sim. Precisamos. A Bíblia, em Provérbios, fala que na multidão de conselheiros está a verdadeira sabedoria. Conselhos são fundamentais para o sucesso de muitos projetos, principalmente os conselhos daquelas pessoas que são experientes e que têm algo a nos dizer, porque já passaram o caminho que nós queremos fazer. Elas sabem quais são as pedras que existem no meio do caminho para nos alertar e nos dizer e nos orientar sobre o que devemos fazer. Portanto, aquele que busca o seu próprio desejo é aquele que se separa, e ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Versículo 2. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. O tolo é aquele que só quer falar a respeito das opiniões dele. Ele quer que o coração dele, tudo aquilo que ele carrega dentro de si, seja descoberto, ou seja, ele quer falar, ele quer sempre que as pessoas escutem ele, e ele não tem prazer no entendimento, que muitas vezes nós precisamos ficar em silêncio, muitas vezes nós precisamos colocar os nossos ouvidos para aprender o que o outro tem para nos ensinar e ficar quietos para que possamos crescer antes de poder entrar em um negócio, antes de poder fazer alguma coisa. O tolo, ele só quer falar e quer que as pessoas fiquem prestando atenção nele, mas ele não toma prazer
nem entender a respeito das coisas. O entendimento é importante. Até em Eclesiastes, no capítulo 3, está escrito que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E existe o tempo em que você tem que calar, e existe o tempo de falar. O tempo de calar é o tempo de aprender, é o tempo de entender a respeito de coisas novas que não entendemos, para que possamos depois, a partir do entendimento, avançar. E o tolo, ele não toma prazer no entendimento, a não ser, senão, ou seja, ele só quer que se descubra o seu coração. Ele quer estar ali na atenção, sendo muitas vezes paparicado, que as pessoas fiquem ali cuidando dele. Não entende que às vezes ele tem que assumir uma posição de aprendizagem e tem que aprender para crescer. Versículo 3: Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. Quando vem uma pessoa que pratica as coisas erradas, vem também o desprezo. Por quê? O ímpio, ele carrega o mal com ele. Ele despreza a verdadeira sabedoria. E quando ele vem, ele carrega a ignomínia. A ignomínia é o pecado. E quando vem a ignomínia, vem junto com a ignomínia, com o pecado, a vergonha. Ignomínia é um pecado terrível. Então, quando vem o pecado, vem junto a vergonha. O versículo 3 está aqui dizendo: para não sermos ímpios. Se nós participarmos da mesa dos ímpios, nós receberemos o desprezo. Se nós participarmos de pecados terríveis, nós carregaremos a vergonha, a humilhação em razão das nossas práticas, em razão dos nossos atos. Seremos envergonhados no grande dia em que tivermos de nos apresentar a Deus. O que teremos para apresentar a Ele, a não ser as mãos carregadas de coisas erradas, de iniquidades? Estaremos diante do Todo-Poderoso Deus carregados de vergonha. Não teremos o respeito, mas sim o desprezo do Senhor, porque no dia em que Ele voltar, Ele mostrará a sua face de leão. Nós estamos no tempo da graça. Deus tem se revelado por meio de Jesus na sua face como cordeiro. Mas no dia da ira, no dia em que ele voltar para julgar as nações com o seu cetro de poder, ele se revelará como o leão, e ele rugirá com a sua ira e com a sua força, e ele realizará o julgamento das nações. E não haverá mais uma porta para a graça, mas haverá a porta do Deus Todo-Poderoso. Versículo 4: Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Esse texto está nos dizendo sobre o poder da palavra. Aquilo que você fala é como águas profundas. Perceba que quando você xinga uma pessoa ou quando você humilha alguém, aquela pessoa se sente muitas vezes naquela situação de humilhação, aquilo abate, pode afetar a pessoa. Algumas pessoas que são mais fracas podem cair até em depressão, mas há pessoas que quando você fala uma coisa para ela, ela pode até mesmo pegar uma arma para matar aquele que disse o que não deveria dizer para ela. Então, nós precisamos prestar muita atenção com o que dizemos. Podemos matar pessoas, colocando-as em profunda depressão, e podemos despertar o pior das pessoas que são agressivas, para que se levantem contra nós mesmos em razão daquilo que lhes dissemos. Então, vamos prestar atenção, porque as nossas palavras são como águas profundas. Se você fala coisas más a seu próprio respeito, dizendo que eu não consigo, eu sou incapaz, eu não posso, perceba que isso é como água profunda também, que vai carregá-lo para as profundezas,
vai carregá-lo para a desgraça daquilo que você mesmo está declarando a seu próprio respeito. Águas profundas são as palavras da boca do homem. Preste atenção no que você tem falado. E ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Quando a pessoa tem a fonte da sabedoria, ela medita na palavra e ela tem a palavra no coração, ela é como um ribeiro. O ribeiro espalha as suas águas em muitas direções. Então, aquele que tem a fonte da sabedoria consegue divulgar a palavra para muitas pessoas e ele é cheio da água da vida, que é o Senhor. Então, ele consegue transbordar essa palavra para várias pessoas, para vários lugares. Esse texto está dizendo: encha-se da palavra de Deus. De você encher-se da palavra de Deus, a sua boca será uma fonte de sabedoria e essa fonte alcançará muitas pessoas. Será como um ribeiro e será transbordante porque, além de alcançar muitas pessoas, vai encher o coração de todas elas. Por isso que vai transbordar. Ela vai passar daquilo que você carrega para o coração daqueles que precisam receber o transbordo, que precisam receber a presença de Deus, o conhecimento de Deus. Versículo 5. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derribar o justo em juízo. O versículo 5 está repetindo uma coisa que Deus fala lá em Provérbios 11, que aquele que justifica o ímpio e aquele que condena o justo, a ambos o Senhor abomina. Deus, ele quer que sejam respeitados os justos e que os ímpios sejam responsabilizados pelo que fazem. Então, não é bom ter respeito à pessoa do ímpio para derrubar o justo em juízo. Não é bom dar uma atenção para o ímpio para perverter a justiça. Mas sabemos que isso muitas vezes acontece na prática, na vida real, porque existem pessoas, autoridades, que se entregam à corrupção, que recebem presentes que sabem que são indevidos, mas que querem satisfazer o seu ego e que estão preocupados apenas consigo mesmos. Mas Deus está dizendo que quem faz isso não agrada a Deus. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio para derrubar o justo em juízo. Essas pessoas recebem o castigo de Deus no tempo devido. Elas não recebem o castigo logo de início. Existe um processo que muitas vezes leva muitos anos até que surja a justiça de Deus sobre a vida dessas pessoas. Uma coisa é certa, Gálatas capítulo 6, verso 7 fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, o que é injusto, seja juiz ou seja qualquer autoridade que quer que seja, recebe no tempo devido o seu castigo. Verso 6. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. Veja que o versículo 6 está dizendo para vigiar com o que você fala, para não ser tolo e entrar em contendas. Porque contendas podem trazer até mesmo morte, agressão física, podem trazer situações terríveis. Um homem estava com o seu filho no banco de trás do veículo e ele foi fechado por um outro veículo no trânsito. Ele foi tirar satisfação com aquele homem, saiu do carro dele, foi até o carro do outro homem e aquele outro homem voltou atrás dele dizendo que estava tudo certo, mas de repente ele saca uma pistola e quando ele vê aquela criança no banco de trás, ele atira no filho desse homem. E o homem, então esse homem que atirou voltou para o carro dele e foi embora. Enquanto aquele pai, que foi tolo porque entrou numa contenda, porque tomou uma fechada no trânsito, ficou ali desesperado, vendo que o seu filho estava morto. Nunca entre numa contenda e avalie se você deve falar com aquela pessoa sobre aquele assunto. Tenha sabedoria, tome medida antes de falar de forma tola com alguém.
Até se você foi enganado por um prestador de serviço, antes de você pedir os seus direitos, avalie se você deve fazê-lo. Verifique bem se a empresa que você contrata para a prestação dos serviços que você precisa é uma empresa idônea. Porque se você procura empresas duvidosas, essas pessoas que abrem empresas duvidosas podem ser pessoas violentas e agressivas, que além de não cumprirem os contratos, ainda quando são inquiridas, questionadas a respeito do seu serviço, podem fazer o mal para os clientes, para as pessoas, porque são pessoas violentas. Nós precisamos tomar cautela nesses dias em que muitas coisas terríveis têm acontecido. Versículo 7. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. O tolo, ele, quando abre a boca, provoca a própria destruição. Aquele que fala, eu não posso, eu não consigo, eu não nasci para isso, eu não tenho como fazer, quando é chamado a fazer as coisas certas, como por exemplo, ler a palavra. Quem disse que você não pode pregar? Todos estão habilitados para isso, pelo menos para ler um salmo, pelo menos para ler um provérbio e falar. Provérbios 1, versículo 7, nos fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temor ao Senhor significa respeito a Deus, significa colocar Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar e em tudo que você fizer, e assim você prosperará. Dizer isso já é suficiente para você comunicar uma palavra. Todos podem ler um versículo e fazer uma breve explanação. Então, se você pensa, eu não posso, o Senhor te fala hoje, você pode? É uma tolice você dizer que não pode. A boca do tolo é a sua própria destruição. O tolo fala, eu não posso. Como ele falou, eu não posso, o cérebro grava essa mensagem. Então, quando a pessoa é chamada a ler uma palavra e dizer alguma coisa, ela já fala, eu não posso, porque eu não sei fazer. Nunca diga que você não pode. Avalie bem antes de dizer que você não pode, que você não consegue. Porque a boca do tolo é a sua própria destruição. Você vai dizer uma palavra negativa a seu próprio respeito e vai destruir a sua própria vida. Você vai dizer que não pode passar em um vestibular, que não pode se casar, que não pode receber uma certa bênção, uma certa promoção na empresa, e você estará se desmerecendo e colocando Deus muito aquém do poder que ele tem. Se você confia em Deus, diga, eu até posso não poder, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então eu conseguirei. Diga palavras que honram a Deus. Seja uma pessoa sábia. O sábio é aquele que confia no Senhor. É aquele que não vai dizer palavras negativas a seu próprio respeito. Cuide para que você não seja um tolo. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. O tolo usa os seus lábios como um laço para si mesmo. Ele abre a boca contra si próprio. Verso 8. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. O versículo 8 está falando sobre as palavras do fofoqueiro, a respeito daquele que fica difamando, falando, espalhando notícias a respeito dos outros. Muitas vezes, essas notícias são como doces bocados. Muitas vezes, nós queremos dizer, fala mais. Qual é a novidade que você tem a respeito de quem hoje? Fuja dessas palavras dos linguareiros, porque são como doces bocados, só que elas descem até o íntimo do ventre. Depois que você consome, que você come essas palavras, elas ficam em você. E muitas vezes essas palavras fazem mal para nós, porque fofocas nunca são coisas boas a respeito das outras pessoas. Versículo 9. E você, quando as fofocas descem até o íntimo do ventre, você fica com uma má impressão da pessoa que foi vítima da fofoca. E muitas vezes você nem sabe se aquilo é verdade. Quando ele fala aqui que elas descem até o íntimo do ventre, significa isso. Você já fica
com uma visão que muitas vezes é errada a respeito da pessoa que foi vítima da fofoca. Não permita que o linguareiro exerça uma influência negativa a respeito de alguém que muitas vezes é uma palavra injusta a respeito desse alguém. Procure conhecer as pessoas, procure saber realmente aquilo que elas precisam. As pessoas muitas vezes estão precisando da sua ajuda e você escuta um linguareiro, um fofoqueiro falando a respeito que a pessoa divorciou, que a pessoa teve um conflito com o filho, que a pessoa teve um problema com o chefe de tal repartição ou de tal departamento ou de tal lugar. Então, não deixe que a fofoca alimente você. Seja uma pessoa que é sábia e que tem ribeiros transbordantes. Como disse aqui o versículo 4, que a sua boca seja ribeiro transbordante e fonte de sabedoria. Verso 9. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. O versículo 9 está falando que aquele que não é diligente, aquele que se nega a ser diligente, negligente, veja, ele é aquele que nega ser diligente. O negligente é aquele que se nega a fazer as coisas corretas, a fazer o que precisa ser feito, a acordar cedo, a ler mais a palavra, a fazer o seu devocional, a todos os dias procurar ser 1% melhor do que no dia anterior, a buscar novas receitas e fontes de rendimento para que não fique dependente apenas de uma única renda. Quando você faz aulas de pessoas que são educadores financeiros, eles falam que toda pessoa que prospera são aquelas pessoas que têm pelo menos 3, 4 coisas que fazem. E elas estudam quais são as suas habilidades, elas vão atrás, procuram informações. Eu não posso dizer aqui quais são as 3 ou 4 coisas que você pode fazer, porque cada pessoa tem talentos e habilidades diferentes. Algumas pessoas escrevem bem, outras pessoas trabalham bem na construção civil, outras pessoas sabem fazer muitos doces e bolos e são muito bons nisso. Você precisa ver quais são as habilidades que você tem e como você multiplica essa habilidade em 4 ou 5 riquezas e fontes para que você tenha várias fontes, para que você tenha prosperidade e enriqueça e tenha sempre condições de cuidar bem de você mesmo e da sua família. Eclesiastes 11:1 fala: lança o teu pão sobre muitas águas e depois de muitos dias o acharás. O pão fala a respeito daquilo que nós temos à nossa mesa e nós ganhamos aquilo que temos à nossa mesa como fruto do nosso trabalho. Então, quando o texto de Eclesiastes 11:1 fala: lança o teu pão sobre muitas águas e depois de muitos dias o acharás, significa lança o seu trabalho em várias direções para que você possa receber o seu sustento. E depois de muitos dias você vai achar aquilo que você investiu. Ou seja, você precisa começar agora a ver novas rendas, você precisa procurar ser diligente na sua obra, para que você não seja irmão do desperdiçador. O desperdiçador é aquele que desperdiça o tempo vendo Netflix, indo em bares, andando com más companhias, se embebedando, gastando tempo com coisas que não edificam. Isso é o desperdiçador. Preste atenção em como você usa o seu tempo. Versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Torre forte é um lugar alto e um lugar em que você está seguro, em que você está protegido de todo o mal. Então, o nome do Senhor, ele é como uma torre forte, porque quem busca o nome do Senhor, busca ao Senhor. E quem busca ao Senhor, busca cumprir os seus mandamentos. E quem cumpre os seus mandamentos, não tropeça, porque os mandamentos do Senhor nos ensinam a fugir da contenda, do adultério, da mentira, da corrupção. E quem faz
todas essas coisas fica coberto de segurança, fica como se fosse numa torre. Uma torre fica em um lugar alto, separado do que é comum. Uma torre, costumamos ver torres como algo que se destaca no meio de tantas construções. Aquele que cumpre os mandamentos do Senhor, que obedece o nome do Senhor, que reverencia o nome do Senhor, ele é como se fosse uma torre, ele fica separado, isolado daquilo que é comum e ele fica fortalecido. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. O justo é aquele que se ajusta à vontade de Deus, como alguém que veste uma roupa que é justa. O justo é aquele que veste uma roupa e ele cola os mandamentos do Senhor em tudo aquilo que ele faz. Ele ajusta tudo o que ele faz para ser exatamente conforme o mandamento do Senhor. Quem faz isso estará em alto retiro. Versículo 11. A fazenda do rico é sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. O rico pensa que com as riquezas que ele tem, ele está seguro. Ele olha para a sua riqueza e ele pensa que tem um muro alto protegendo ele. Mas isso é uma imaginação. O que o versículo 11 está dizendo é que se você acredita que com as suas riquezas você está seguro, você se engana. No Salmo 127 está escrito que se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que a edificam, e se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigia a sentinela. O versículo ainda o Salmo 127 fala assim: inútil vos será comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus ele o dá enquanto dormem. Então, aqueles que confiam no Senhor, como diz aqui o versículo 11, ele é o contraponto do 10. O 10 fala que aquele que é justo, ele corre para o nome do Senhor e ele estará no alto retiro. Agora, o rico, ele pensa, ele corre para o seu dinheiro, pensando que com o seu dinheiro ele compra segurança, mas é uma imaginação. É melhor você ser justo e correr para o Senhor, como diz o verso 10, que você estará no alto retiro, do que você correr para as riquezas terrenas, porque você vai pensar que tem segurança, que tem um muro alto à sua volta, mas isso é pura imaginação. Só o nome do Senhor é torre forte. Versículo 12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Esse versículo está falando a respeito do orgulho. Nós lemos no capítulo 16, no versículo 18, que a soberba precede a ruína e a altivez antecede a queda. Pois aqui está dizendo exatamente isso. Antes da queda, antes de alguém ser quebrado, ser quebrantado, ser humilhado, eleva-se o coração do homem. Ou seja, a pessoa ficou orgulhosa, ela ficou arrogante, ela ficou prepotente. O coração dela se elevou. Então, o orgulho vem antes do quebrantamento. E diante da honra vai a humildade. Significa que a humildade traz a honra. Versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Estultícia significa tolice. Escute primeiro antes de você falar alguma coisa. Imagine que você se compromete com alguém, com a sua fala, sendo que às vezes o que a pessoa ia dizer já ia favorecer você. Então, não fique ansioso. Escute as pessoas antes de falar. Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca. Isso já serve como indicativo de que nós precisamos ouvir mais e termos mais paciência para ouvir do que falar. Verso 14. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Esse versículo está dizendo sobre o espírito que nós devemos ter no meio de uma doença.
Se você tiver um espírito forte, positivo, de confiança e de fé, você vai aliviar a sua doença. Mas, se você se abate, quem pode levantar você? Nós somos responsáveis pela forma como enxergamos o mundo. Você é responsável por levantar o seu ânimo. Você tem que se motivar. É você que tem que dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários, os meus inimigos, se investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Esse texto está no Salmo 27. É você que tem que declarar a palavra do Senhor e dizer que Deus está comigo, que Deus me dará vitória, que Deus me honrará, que eu não serei envergonhado, que eu serei exaltado, porque não estou me exaltando, o Senhor é que me honrará. Quando você toma essa postura, você está tomando um espírito que vai aliviar a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Se você se entregar, se você disser: eu não posso, eu não consigo, tudo na vida dá errado para mim, quem pode levantar você? Como está escrito em Provérbios 23, assim como pensa o homem, assim é. Se você se vê como um fraco, é assim que você será. Você precisa se ver como alguém que está no Senhor. Você precisa se ver como alguém que honra a Deus e você precisa se ajustar ao Senhor. E com o Senhor, você é grande, você é forte. Não por você, mas pelo Senhor. Como nós lemos aqui no versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. 15. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a ciência. É isso que os sábios fazem, buscam sabedoria. 16. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. O versículo 16 está falando a respeito dos nossos relacionamentos. Como o versículo 1 fala que aquele que se insurge contra a verdadeira sabedoria, ele se separa dos outros, o versículo 16 aqui traz um complemento. Aquele que se relaciona bem com as pessoas e que muitas vezes dá um presente para as pessoas, ele alarga o seu caminho. Pessoas gostam de receber presentes. Nós já lemos isso em Provérbios. Aqui em Provérbios 17, nós lemos aqui no versículo 8. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Quando você entrega um presente para alguém, aquele presente que você entregou é como uma pedra preciosa. Por todos os ângulos em que a pessoa que foi presenteada olhar, ou seja, para onde quer que se volte, servirá de proveito. Voltando para Provérbios 18, versículo 16, o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Como nós acabamos de ver ali em Provérbios, capítulo 17, no versículo 8. Versículo 17. O que primeiro começa o seu pleito justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. O versículo 17 está dizendo que antes de você começar uma disputa judicial, uma disputa no trabalho, onde quer que seja, pense bem o que você vai dizer, porque você pode falar e parecer que você é justo, mas você terá que enfrentar o outro, que vai falar também com a versão dele. Vem o seu companheiro e o examina. Você vai ser examinado por tudo que você disser. Então, tenha certeza de que aquilo que você vai colocar em disputa é verdadeiro. 18. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O texto aqui do versículo 18 está falando que até os poderosos usam a sorte. Muitas vezes eles dizem: vamos usar aqui a sorte para definir quem vai ficar com o que e com que parte que cada um vai ficar. Até os poderosos se envolvem
em situações difíceis de serem resolvidas e que precisam ser decididas pela boa vontade dos envolvidos. Então, por exemplo, as pessoas costumam fazer aquela brincadeira do par ou ímpar, quando as pessoas usam os dedos das mãos e elas colocam ali uma forma de sortear aquele que ganharam no par ou ímpar ou lançar dados. É uma forma de dizer, então tá, essa parte do terreno fica para o João. Ninguém entrou em consenso, então vamos tirar uma sorte para ver com quem é que vai ficar. Vamos fazer aqui um sorteio para ver quem é que vai levar o prêmio que não tem para todos. A sorte muitas vezes é usada para resolver os conflitos e faz separação entre os poderosos, ou seja, a sorte resolve a situação. Versículo 19: O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. O versículo 19 está dizendo: seja sábio, não fique ofendendo as pessoas. Nós precisamos de bons relacionamentos. Quando temos bons relacionamentos com as pessoas, abrimos a porta para muitas coisas da nossa vida. Mas quando ofendemos as pessoas, nós estamos fechando as portas e um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Você não ganha o coração daquele que você ofendeu. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Os ferrolhos de um palácio fala que quando você entra em contenda com alguém, você fecha o coração daquela pessoa. Imagine aqui a metáfora que ele fala, ferrolhos de um palácio. No palácio nós sabemos que são colocadas portas de ferro, portas grandes, portas que dependem de ferrolhos que sustentam portas pesadíssimas. Então você vai se envolver em situações terríveis e não vai ter ajuda quando você precisar e não vai ser bem visto e nem bem quisto e nem bem-vindo quando você cria contendas com as pessoas. Versículo 20: Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Esse versículo nos fala, pessoa que sabe como falar com as pessoas, recebe a promoção, consegue fazer a venda, consegue alcançar o que está buscando. Ele vai ter uma comida na mesa melhor. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Aquilo que você ganha depende da forma como você se comporta, como você fala com as pessoas à sua volta. Aqueles vendedores que conseguem realizar vendas melhores e maiores são aqueles que respeitam bem o seu cliente, sabem como agradar o seu cliente e com isso elas conquistam a confiança do cliente. Muitas vezes um vendedor vende um produto excelente e que até serve para o cliente e atende suas necessidades, mas a grosseria, a falta de sabedoria em conversar com o cliente faz o cliente não comprar dele. Então, do fruto da sua boca cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Ou seja, renove o que a sua boca fala. Do renovo do seu lábio se fartará. 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. De fato, aquilo que você fala, dependendo para quem você fala, pode gerar a morte, pode gerar a vida. Preste atenção no que você fala. 22. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Esse versículo está falando a respeito do casamento. O homem que achou uma esposa, achou uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Esse texto pode ser interpretado também para as mulheres como a mulher que encontra um bom homem, achou uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. O que o versículo 22 está dizendo é que aquele que encontrou uma pessoa boa para o casamento recebeu a bênção do Senhor, recebeu uma riqueza, uma bênção de Deus. Versículo 23. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com durezas. O pobre, por estar em uma situação de necessidade,
fala de maneira humilde, rogando que o ajudem. Mas o rico, muitas vezes, na sua arrogância, responde com durezas. Esse versículo 23 está aqui para dizer para nós que devemos buscar a riqueza. Se formos pobres, vamos ter que ficar a vida inteira pedindo, por favor. Deus não quer isso para ninguém. Deus quer que você prospere, que você seja diligente. Como ele disse aqui nos versículos anteriores, que o negligente, aqui o versículo 9, também o negligente da sua obra é irmão do desperdiçador. Não seja negligente, alguém que nega ser diligente. Seja diligente, porque senão você vai ficar como um pobre que fala implorando com rogos. Deus não quer isso para você. E a segunda parte, mas o rico responde com durezas. Se você já tem enriquecido e você está rico, o versículo está aqui para dizer: não seja dessas pessoas que é dura com todo mundo, que responde humilhando os outros. Você não precisa fazer isso. Você não precisa envergonhar o pobre e espezinhá-lo. Você não precisa fazer isso. Muitas vezes você não pode dar nada para alguém que está na pobreza porque a pessoa escolheu viver naquela condição. E se você der alguma coisa para aquele que é pobre porque ele optou em ser negligente, preguiçoso e não fazer a parte dele, você estará sendo um rico que está empregando mal a sua riqueza. Às vezes você se depara com alguém que é pobre e você não pode ajudar aquela pessoa. Aquela pessoa tem que ficar naquela condição até aprender que ela tem que ser diligente. Mas você não precisa ser duro e humilhar a pessoa. E o versículo 24: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Então esse versículo 24 nos fala sobre amizade. Começa o capítulo 18 falando que aquele que se separa de todo mundo e busca o seu próprio interesse é um tolo, falando que nós precisamos dos relacionamentos com as pessoas. E termina o capítulo 18 falando justamente a respeito de termos amigos, que quem tem muitos amigos pode se congratular. Ou seja, quem tem muitos amigos pode se considerar uma pessoa feliz, porque tem muitos contatos, tem muitas pessoas com quem aprender, tem muitas histórias para contar, porque no seu relacionamento com várias pessoas ele vai aprendendo coisas novas sempre, mas no meio de tantos amigos existe aquele que é mais chegado até mesmo do que um irmão. Ter muitos amigos é bom, ter relacionamentos é bom, ter relacionamentos é importante. Deus quer que nós tenhamos relacionamentos, Deus está na comunhão com os irmãos, e ele fala isso no Salmo 133, versículo 1. Ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. E Deus quer que nós sejamos sábios naquilo que nós falamos com as pessoas à nossa volta, que nós venhamos a medir as nossas palavras e que nós sejamos bondosos conosco mesmo, falando palavras boas a nosso respeito, e com os outros, falando palavras boas a respeito dos outros, escapando das fofocas, de sermos linguarudos, linguareiros, porque não ganhamos nada com isso.